Bom dia, boa tarde. Estamos aqui hoje com o grande mestre em educação, Braulio Vanderlei. Ele que é historiador, sociólogo e hoje veio aqui falar um pouquinho com a gente. Então vamos começar se apresentando. Quem é você? Eu sou um cidadão pernambucano, literalmente das quatro macro-regiões do estado. Eu sou recifense de nascença. Eu estudei meu ensino médio em Jaboatão, fiz a primeira faculdade em Nazaré da Mata, ou seja, na zona da Mata Norte, e a seguir passei mais de 20 anos da minha vida no sertão, em Petrolina. Fora isso, aí eu rodei a Bahia, rodei o interior de Pernambuco, e recentemente, antes de 18, eu vim para Caruaru, que é Agreste. Vamos viajar. Então, a gente pode dizer que a gente é rodado mesmo, no bom sentido. Já andou muito por aí. Rapaz, como diz a música de Luiz Gonzaga, minha vida é andar por esse país, né? Como E foi? nosso país, Pernambuco, essa pessoa que está aqui rodou bastante. E como foi Modéstia à que- parte. Como foi que chegou na educação? Rapaz, a história até ela é engraçada, ela é irônica, porque a minha vida inteira eu almejei fazer direito, né? E só que eu tive excelentes professores de ciências humanas no ensino médio e também no Fundamental 2, que foram ajudando a ter mais consciência crítica, me incentivaram a leitura para caramba. E aí quando chegou no meu vestibular, eu caí na dúvida, eu disse, rapaz, e aí, eu faço história ou faço direito? E aí eu fiz os dois, e na época não tinha o Enem, né? Então você fazia o vestibular e era muito caro, por isso que era bem mais afunilado, né? Era uma peneira, literalmente, o ingresso na universidade. Então eu fiz História na UPE, passei, aí eu fiz Direito na Unicap, né? Que é a Universidade Católica, passei também, e eu passei, na Federal eram duas fases. Aí eu passei em Direito na Federal. E aí gerou aquele problema na família, né? E aí? Aí meu pai não sabia, disse, já fez a matrícula na Federal? Eu disse, não. Não, pai, eu só vou fazer história. Ele disse, como é, rapaz? Eu vou fazer história. Eu todo acanhado, eu tímido, com sua gota serena. Meu pai, Braulio, você vai fazer o quê? Que quando chama pelo nome já sabe, né? Esse painho, eu vou fazer história. Ele, mas rapaz, por quê? Eu disse, olha, porque uma vez um grande homem me ensinou que é muito mais apropriado você procurar ser o melhor naquilo que você ama do que ser mais ou menos em outra coisa. E pelo momento, minha predileção está sendo fazer história, pai. Aí eu disse, tá certo, a vida é sua, não sei o quê. E quando ele viu que eu me engajei, que eu fui estudando, que eu fui fazendo pós-graduações, né? Aí eu fiz geografia, depois fiz sociologia, filosofia, fiz história. Até eu ir ao mestrado, que eu tive que aprender outro idioma, que foi o espanhol, porque eu fui fazer na Argentina. E antes de eu fazer, eu não sabia nada de espanhol, né? Eu sabia inglês, mas espanhol não dominava. E eu tive que dominar, até para fazer minha defesa, a sustentação oral, né? Lá eles chamam de tese, o que é equivalente aqui à dissertação. E aí, para mim, foi essa aventura maravilhosa, né? Chamada vida. E eu faria tudo de novo. Nunca tive um dia sequer de arrependimento. Direito eu comecei a fazer depois. Até lecionei, né? Em cursinhos, né? Constitucional, principalmente constitucional e penal. Mas eu tive que optar. Ou eu ia à Argentina para fazer o mestrado, ou eu continuaria com o curso em ciência jurídica. E aí eu disse, não, eu vou me aventurar. E aí eu tranquei o curso e fui-me embora, desbravar a América Latina. Gosto de uma aventura, né? É bom, é bom. Eu agora estou ficando mais quieto. Acho que a idade batendo, o tempo vai passando, vai deixando a gente um pouquinho mais manso, mas eu gosto, é apaixonante. E E não me arrependi nunca. quando começou na história, já foi para ir para a sala de aula, já quis seguir Já, rapaz, foi interessante, porque com uma semana que eu estava lecionando História, o colégio que eu estudava, que era um colégio privado, me chamou para ser professor do cursinho. Eu disse, meu irmão, vocês não esperavam nem entrar direito na faculdade e já estão me botando para dar aula.
Aí eu disse, eu sou enxerido, né? Aí eu fui o interessante, vice Everton, que eu dava aula para a negada que jogava bola comigo. Aí, rapaz, diga aí, o cara tá na quadra comigo no mês passado, né, bem dizer, e no outro mês eu sou professor dele. Foi bem interessante. Eu era o mais novo da sala, e um cursinho também, outro ex-professor meu, fui um dos grandes incentivadores, sou muito grato a ele, é Paulo Bandeira de Melo. Até perguntei ele na ocasião, Paulo, eu faço história ou faço direito? E ele é formado em direito. E era meu professor de língua portuguesa e de redação. Brilhante, maravilhoso. Um cérebro formidável, um ser humano, Ave Maria, não tem nem o que falar. Ele disse, faça história. E eu, por quê? Aí ele foi bem exagerado, disse, porque você vai ser um dos melhores de Pernambuco. Eu disse, aí é demais. Aí tu é porque você está apostando alto. Mas eu consultei 3 grandes professores, né? O diretor do meu ex-colégio, um professor de história brilhante também, Arthur Gonçalves, e Paulo Bandeira de Melo. E os 3 foram unânimes. E aí eu disse, poxa, quem melhor me conhece do ponto de vista de desempenho cognitivo são meus professores. Então eu vou na onda deles. Se der errado, eu passei uma vez, eu passo de novo, lá vou eu sendo enxerido, um pouquinho de atrevimento, mas tudo é dedicação, esforço, né? Não tem conquista fácil, não. A gente fala rindo, mas foi pesada, a luta foi puxada. Sua camisa, né? Eu passei por uma coisa muito parecida quando eu fiz o vestibular, porque eu estava na dúvida se eu ia para comunicação ou se eu ia para arquitetura. E aí eu passei nas duas. E aí eu ganhei a bolsa 100% de arquitetura e a federal de comunicação. E aí eu fiquei nesse mesmo passo. E eu fui atrás dos professores também, viu? Muito semelhante isso aí. Verdade. Eu não tive tanta essa escolha. Meu sonho sempre foi cinema. Não consegui passar em cinema, passei em comunicação. Mas hoje em dia nem penso mais em trocar, porque eu me encontrei bastante na comunicação social. E dá para estudar o cinema também dentro. Então. Sim, tranquilo. Eu sou cinéfilo, eu sou apaixonado por cinema. Eu todo ano assisto o Oscar, muito embora eu creia que Cannes seja uma premiação muito maior, só que a gente aqui no Brasil tem uma mania de hipervalorizar as relações estadunidenses em detrimento muito do cinema europeu, que tem muito a oferecer para a gente. A gente tem uma cinematografia interessante, num projeto que eu até desenvolvi com outros professores lá em Petrolina, que era chamado Rota Sertão Mundo. E tinha outro projeto que a gente fazia, que era o CLC, que era o Clube de Leitura e Cinema. E aí a gente pegava uma quinta-feira do mês, mandava comunicado aos pais, né? Tinha todo um processo de inscrição para os alunos e alunas que tivessem interesse em participar. E aí ficava uma aula a mais, ou um tempo a mais, né? Na escola, do horário normal, para não atrapalhar, já que era apenas uma fração, né? Do ensino médio. E aí o pessoal saía encantado, saía maravilhado, porque a gente botava filme do Vietnã, filme coreano, né? Filme argentino, filme chileno. Então a gente saía do espectro hollywoodiano e entrava num cinema como se fosse a descoberta de um outro mundo. E após terminar, a gente fazia uma breve mesa redonda com convidados por fora da escola, em contato com a arte, com a cultura, né? E saía, abria para perguntas, colocações, era bem interessante. Muito massa mesmo. Você é bem adepto dessas formas diferentes de ensinar, né? De ir por esses caminhos. Porque, querendo ou não, o filme é uma forma muito clara de ensinar. É verdade. Infelizmente, hoje, a gente tem vivido uma transformação nas relações sociais devido à aceleração de tempo. E é uma sociedade que está doente, perdendo a paciência. Então, por exemplo, se você pega um clássico feito do Poderoso Chefão, que cada filme dele tem mais ou menos 3 horas de duração. Eu comprei o boxe e era caro pra caramba, né? Isso início dos anos 2000, e eu estava sem cartão de crédito, não aceitava cheque, quando o cheque era alguma coisa também, e eu disse, rapaz, eu vou ter que sacar aí. Mas está guardado até hoje, eu tenho e assisto. Mas o de 1970, que foi ganhador do Oscar, de melhor ator com Marlon Brando, tem 3 horas. O de 72,
O Oscar de melhor ator foi para Robert De Niro, também mais 3. E a versão que a produtora, que foi a Paramount, escolheu, que não, agora há pouco foi que lançou a versão do diretor Francis Coppola, também é aproximadamente 3 horas. Então dão 9 horas de filme, né? Se você pegar os 3, Completo. que tem a inspiração no livro de Mário Puzo. Eu tô com o livro aqui, inclusive, tô lendo o livro. Eu tenho a versão em espanhol. E o detalhe é que o Oscar de melhor ator do Poderoso Chefão 3 foi para Al Pacino, em 1990. Você vê que há uma distância, mas a contemplação do filme, ele passava pelas gerações, né? E hoje a gente tem uma sociedade que, tipo, se você pega o celular e vai assistir a um vídeo, a galera coloca para aumentar a velocidade, né? 1,5, 2. Então eu procuro, a partir disso, colocar filmes mais curtos. 10 minutos, 15 minutos, uma mensagem direta, objetiva, com a finalidade de promover o debate, sugerir que assistam filmes no momento apropriado, em casa, no dia que tiver afim, aí chama os amigos e amigas, faz uma pipoca, abre um refri, né? Ou uma água, enfim. Cada um assiste à sua maneira, deitado, sentado, né? No escuro, no claro. Porque o cinema também tem que ter essa ideia da contemplação. Sim. Não adianta eu chegar, por exemplo, para vocês, supondo meus alunos, e colocar um filme 8 horas da manhã quando você está com sono. Às vezes você quer ver num domingo e não 8 horas da manhã numa segunda-feira. Então também tem essa ideia de você ter a inspiração em determinado momento, né? Então, como eu faço isso, eu procuro desenvolver a ideia, no final de uma aula minha, dou uma sinopse do filme para despertar o interesse / a curiosidade. E depois, volta e meia, eu recebo o retorno da galera, né? Professor, o filme foi massa, pá, né? Então, eu não gostei muito, mas geralmente as respostas são mais positivas, sabe? E em variados gêneros. Mas o engraçado desse diálogo todo é que esse podcast ele surge com um diálogo parecido. Tanto eu quanto o Everton gostamos de obras cinematográficas mais longas. E ele frequentemente fala de Poderoso Chefão e eu fui assistir recentemente Poderoso Chefão. O meu primeiro comentário ao chegar aqui foi 3 horas que eu não vi passar. É verdade. Mas nós frequentemente discutimos que quando vamos assistir filmes com outras pessoas, essas pessoas não conseguem assistir completo. Infelizmente. E aí o formato do podcast, na verdade, era para a gente trazer convidados com uma legitimidade para falar sobre tais assuntos, mas o início era para ser em vídeo. Só que o podcast é um formato que as pessoas tendem a consumir mais longo atualmente. Isso. Então assim surgiu o formato do podcast. Então assim, o diálogo é totalmente como foi o surgimento. O senhor estava falando e eu estava lembrando. O senhor é você, viu? Você. Eu falei. Eu disse que ao vivo. Eu evitei comentar essa. Eu já corrigi isso em determinada emissora. E eu digo mesmo, não pode chamar de você, o pronome é mais apropriado. Não é por nada, é porque eu digo sempre assim, concepção filosófica, eu não sou senhor de ninguém e também não sou escravo de ninguém. E o respeito ele se dá pelo bom trato. Não adianta eu chamar uma pessoa de senhor ou de senhora e pelas costas apunhalar. Justo. Então, na verdade, não foi respeito, ali foi só uma forma de pronome de tratamento. Não é? Então não custa nada eu vou chamar de você e manter uma relação de respeito, de cordialidade, não é? Do que chamar de senhor, não quero insinuar que você vai me apunhalar pelas costas, não é isso. Mas existem situações em que as pessoas fazem isso, infelizmente, corriqueiramente, né? Você também tem dado paz. Aí é bondade sua. Mas aí, voltando ao assunto, é também uma questão de ir se adaptando ao tempo, né? Porque é como você estava dizendo, as pessoas não têm mais essa disposição de ficar vendo 3 horas de filme assim. Então é ir se adaptando. Foi como o Chico estava dizendo, a gente se adaptou o formato para o tipo de coisa que as pessoas consumiriam, né? E acompanhando esse trajeto. Você pode reparar que a maioria dos filmes hoje, eles têm no máximo 1h30 de duração. É raro você ver um filme com 2 horas. 2 horas e alguma coisa, porque também o roteiro, que é a parte mais interessante do cinema, claro, existe a fotografia, existe a atuação de atores, atrizes,
tem toda a relação de cenário, né? Mas o roteiro é fundamental para prender a atenção, né? E aquela virada, né? Aquela que a galera hoje chama de plot twist, né? Eu vi um dia desse, não estou me lembrando agora, mas no decorrer daqui da conversa da gente, eu vou lembrar do filme. Ele tem acho que uns 4 plot twists numa lapada só, que o cara fica pensando, meu irmão, agora vai. Aí não foi. Aí digo, e agora? Aí ele lascou, digo, vai de novo. Mudou tudo. Eu estava pensando que era Menina Exemplar, mas não é Menina Exemplar. É um filme recente? É outro, é recente. Marte Supremo? Não é Marte Supremo. Inclusive eu estou terminando de assistir. Parcelou Marte Supremo. Tá aparecendo. Não dê spoiler pra galera depois não pegar do seu pé, viu? Bota nos comentários aí se ele der spoiler, ela tá lenhado. E como foi que você chegou? Como foi que você se apaixonou por essa vida política? Como foi que a política chegou na sua vida? Rapaz, a minha família sempre teve uma atuação na política, né? Sou sobrinho neto de um ex-prefeito de Escada, tá aí, mais uma cidade de Pernambuco. Minha família é oriunda da Mata Sul, nascida em Escada, e outra parte da minha família em Ipujuca. Hoje Ipujuca é um município que é a segunda maior arrecadação de Pernambuco. Porto de Galinhas, do Complexo Portuário Industrial de Suape, né? Superando até Jaboatão em alguns meses, a depender de demandas e variação de dólar, exportação e por aí vai. Mas um tio meu, era Zequinha Souza Leão, ele foi prefeito de Escada, né? Há muito tempo. Então, a gente sempre teve um pessoal que orbitou num campo mais conservador da política, né? Eu tive um tio que foi secretário de Agricultura, do governo de Maciel, o outro foi presidente do ITEP, né? Até recentemente falecido, até tive a honra de fazer o preâmbulo da obra, né? Em homenagem a ele, que fala sobre o trabalho dele à frente do movimento Pró-Criança. E quando ele se aposentou da Universidade Federal, ele disse, poxa, eu não vou ficar parado. Então ele passou a fazer parte do movimento Pró-Criança e chegou a ser presidente, né? E deixou a nossa vida material no ano passado, né? O lançamento foi até agora em abril do livro dele. Bom, e aí, quando chegou na minha adolescência, logo no início, eu sempre fui de ler muito. Sempre fui muito incentivado. Esse tio meu, Paulo Barbosa, ele tinha uma biblioteca, um acervo maravilhoso, e ele me apresentou tudo quanto foi obra, de diversos gêneros, e meus primos, na época, né? Para a época eu era criança, minha prima Isabela já estava quase fazendo faculdade, meu primo Paulo já estava na faculdade, e aí eu disse, rapaz, não tinha nada para fazer, não tinha menino no prédio para jogar bola nem nada. Eu vou ler. Então passei a ser um devorador de livros. E meus professores, é aí que entra a educação, né? Também. Então eu passei também a escrever, né? Então fiz até um livro, na época, até sobre o Fora Collor, né? Até que eu participei do movimento, né? Eu cheguei aí às ruas, ali que foi quando eu entrei no movimento estudantil. Então foi o despertar da força. Só que por um lado diferente do lado familiar, né? Que até disse, rapaz, venha para cá, que aí você vai assumir tal canto, mas nunca foi uma questão de apegos, foi uma questão de consciência. Como eu digo, olha, princípios e inteligência são bens que só você pode abrir mão. Na vida podem lhe roubar tudo, mas seus princípios e sua dignidade, só você pode abrir mãos. Eu não abro, não. Porque são relações inegociáveis. Pode ser por meio da família ou por meio de qualquer tipo de outras relações, sabe? Então, a partir daí, com 13 anos, até hoje, beirando já os 50, eu estou firme na luta, né? Diante daquilo que eu acredito que seja melhor para Caruaru, para Pernambuco, para o Brasil, né? E para o mundo de modo geral. A gente precisa ter uma repaginação civilizatória bem interessante. Então foi por meio da leitura que
que você conheceu a política e como você concebeu, né, a política como uma forma de mudar. Isso, um instrumento de transformação na vida das pessoas, perfeito. E também a educação, né? Não deixa de ser. A educação por si só, já dizia Paulo Freire, né, não transforma o mundo. Quem transforma o mundo são as pessoas. E, obviamente, pessoas educadas é que fazem a diferença. Né? Pessoas bem educadas, né? Cultas, então, gente que tem bagagem. Hoje a gente está tendo, rapaz, um problema grande, porque, eu vou usar um pejorativo, né? Muitos blogueirinhos acabam se aventurando na política sem saber verdadeiramente quais são os papéis dos poderes. Então, qual é o papel do poder legislativo? A gente está na casa do povo caruaruense. Não? Então, qual é o papel legislativo? A fiscalização sobre o poder executivo, né? A proposição de emendas, a proposição de projetos, a proposição orçamentária, a votação de lei orgânica anual, que a gente chama de LOA, que rege a administração pública, a votação e apreciação, relatoria da chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é o orçamento que lida realmente com as obras públicas do município, achotamento de ruas, calçamento, parques, postos de saúde, UBSs, enfim, que lida com convênios, seja convênio com a União, convênio com o Estado de Pernambuco. Então, esse papel que a gente tem aqui no Legislativo, mais importante, que é o do nosso município, passando pela Alep e chegando até o Congresso Nacional, ele, em muitas situações, não está direcionado, vamos dizer assim, pela boa escolha, e sim pelos recortes. Então, a gente está aqui nesse podcast, e supondo uma pessoa mal intencionada vai lá, ela é experiente no mundo da internet, ela faz o recorte, põe aqui o que for mais interessante, o algoritmo, que é essa entidade mal assombrada, né? Vai para a página da galera de acordo com o seu interesse, a sua maior proximidade. Se você for um público mais parte de um público conservador, você recebe uma determinada mensagem. Se você for uma pessoa de centro, você recebe outra. Se for mais progressista, recebe outra. Então, é a partir desses recortes. Nesses três campos, não tem diferença muito de método. Tem a diferença de conteúdo, mediante a preferência de cada um. Então, a gente está tendo uma despolitização muito grande e está partindo para uma sociedade de seitas. Então, se eu sou de um campo, o outro é meu inimigo e vice-versa. Isso não é legal. Isso não é pedagógico. Política é um instrumento de transformação e, sobretudo, de debates. Gente, até a palavra parlamento, ela vem da República Romana, da Antiguidade, porque era o local de falar. Parlar, vem de falar. Quando uma pessoa ia falar, ela subia à tribuna, que era até um cargo que representava o povo na Roma Antiga, que era o de tribuno da plebe. Ou seja, aquele que fala em nome do povo. Quando a gente está aqui na Câmara e algum vereador ou vereadora sobe à tribuna, vai falar em nome de uma parcela da sociedade com a qual aquela pessoa representa. Pode ser um bairro, pode ser um conjunto de bairros, pode ser uma zona rural, pode ser uma categoria profissional, mas é justamente aquilo que ele, ou ela, né, está ali e foi escolhido para estar representando, para estar propondo, para estar atuando. Essa é a tese. E aí, se você vai fazer uma radiografia, por exemplo, eu vou a nível nacional, tá? 594 parlamentares, entre 81 senadoras e 513 deputados e deputadas. Pernambuco possui 25. Pergunta: quantos as pessoas conhecem pelo nome? Esse é o primeiro filtro. 2. Quantos projetos essa pessoa propôs, relatou, aprovou? 3. Quais são as comissões que ela participa? É complicado. O filtro
ele ia cada vez mais afunilante, sem falar numa coisa bem pior. Em quem você votou na eleição passada? Essa é a pergunta, né, de ouro. Porque muitas vezes o voto, infelizmente, ainda é negociável. Né? O surgimento da polarização, pelo menos, na verdade eu prefiro chamar de não diálogo. Eu acho que polos não cabe tão bem, enfim, questão minha pessoal. Mas o não diálogo, acredito eu, que se tornou mais enfático, né, nas nossas discussões a partir das eleições de 2018. E eu queria que você falasse sobre o surgimento do não diálogo. Em que momento que parou de ser uma questão partidária, de decidir um futuro melhor, o debate sobre um futuro melhor do país, e se tornou uma coisa quase como times, quase como se fosse time de futebol ou seitas, como foi colocado nessa mesa. Queria falar um pouco sobre esse surgimento. Rapaz, longe de predileções, mas a gente tem uma escola filosófica que é a escola da figuração. Ela surge nos Estados Unidos no início do século XX. Sabe como ela surgiu, Fábio? Ela surgiu por meio da propaganda. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você pega uma lata de leite, não vamos dizer marca não, tá? Para não rolar jabá desintencional numa casa institucional. Mas ela possuía antigamente a lata de alumínio, certo? E apenas o nome, leite. Aí a galera olhou e disse, meu irmão, isso está errado. Porque nós temos um produto, é o leite. Mas a marca a gente tem que vender. E aí é que surge ou uma moça com um cesto na cabeça, ou um nome, uma fonte diferente, né? Ou uma garrafa que era vendida em farmácia como se fosse um produto médico e hoje é um refrigerante. Entendesse? Aí bota uma letra mais, né, parecida, mais ondulada. Vem um concorrente, põe outro também, põe uma circunferência, põe cores. Então, vê, quando chegou em 18, né, um pouco antes que isso, na eleição de Trump, nos Estados Unidos, Steve Bannon, ele se baseou justamente nesse campo filosófico da figuração. E ele gerou, a partir dali, a ideia da distração. Então, foi a grande mudança pós a eleição de Obama, em 2008. Obama usou muito bem a internet, ainda muito limitado naquela ocasião. Eu, inclusive, era professor de curso de marketing durante a eleição de Obama. Eu até mostrei muito como era traçado o Yes We Can, que pegou pra caramba, né? Um homem negro, cientista político, doutor em Harvard, né? E algo inédito na história estadunidense, que era essa representação. Não necessariamente uma representatividade, mas era uma representação. E Bannon, ele começa a utilizar o mecanismo de algoritmo da internet para desenvolver um mecanismo de interesse ou de desinteresse. Então, ele começou a pegar recortes e começar a fazer distrações diante daquilo que pudessem prejudicar o Trump. Ele vem ao Brasil para assessorar o candidato, na ocasião, o candidato Bolsonaro, veio até a convite do economista e professor de Chicago, na ocasião, Paulo Guedes, né? E começa a fazer parte da equipe de marketing. Ele presta essa assessoria de marketing para a campanha. E aí foi o divisor de águas. Então, se alguém quisesse chamar um candidato, mas ele é despreparado, ele diz, olha só, mas tem o kit gay, né? Olhe, mas aí ele gastou X com gasolina durante o período de 27, 28 anos de mandato na Câmara, aí, mas tem a mamadeira de... né? Aí diz, olha, mas aí tem a família que está envolvida com milícia, ele diz, sim, mas aí, veja só, aí ele inventava outra história. Então, o campo adversário comprava a ideia. E aí comprar a ideia do ele não... Aí comprou a ideia da ideologia de gênero, e aí vai rebater. Aí compra a ideia da mamadeira de piroca, aí vai rebater. E foge do debate principal. Então, a distração que Bannon, baseado na teoria da figuração, criou,
foi realmente o grande divisor de águas da campanha de 18. Ao lado, e aí eu não vou entrar na polêmica, da facada. Se ela é uma suposta facada ou se ela realmente foi concretizada e gerando danos aí ao ser humano, né? Que acabará sendo eleito, não é, no segundo turno da eleição daquele ano de 18. Então, a partir dali, a gente tem o desenvolvimento de seita. Porque, vê, gente, polarização a gente tem em qualquer momento da história. Sempre você. Porque o nome da palavra partido vem justamente de representar parte da sociedade. Então, por exemplo, se você tem um partido progressista, ele representa um setor da sociedade que tem um pensamento mais assim, assim, assado. Se você tem uma parte da sociedade que é mais conservadora, essa outra parte se organiza num grupo, forma essa organização de interesse público e vai representar esses interesses. Não existe aquele mandato que vai atuar em benefício de toda a sociedade, até porque o mandato é eleito por uma maioria, correto? Seja de um espectro, que isso pode ser sazonal também. Pode ser que naquele momento a sociedade esteja mais contemplada, ou mais pretensiosa a escolher um lado mais progressista, pode ser um lado de mudança diante de um quadro conservador que cansou, ou vice-versa. Rapaz, já tem tantos governos progressistas, vamos dar uma mudada. E aí pode ocorrer esse fenômeno. Ocorreu assim com Trump, ocorreu assim com Bolsonaro, né? Ocorreu assim na ocasião quando houve o impeachment de Dilma, quer dizer, isso aí já foi a decorrência de Bolsonaro. Houve essa relação que a democracia brasileira ela é muito recente. A gente teve a eleição de Collor após 21 anos de ditadura, mais 5 anos de Sarney e 29 anos sem eleição. Entendeu? Então, ali foi, foi algo inédito mesmo, numa campanha também polarizada. Veja, o muro de Berlim estava caindo, a União Soviética estava em crise, o leste europeu também estava capengando, e você tinha de um lado Collor liberal e você tinha Lula de um lado progressista. Aí uma campanha muito suja, né? Principalmente do candidato conservador em relação ao candidato Lula. Tanto Collor, 2 anos depois, renuncia ao mandato, mas mesmo assim ele sofre cassação dos seus direitos políticos pelo Senado, né? Itamar assume, e a primeira eleição pós-Collor foi de Fernando Henrique, que tinha uma história progressista, muito embora fechou uma aliança conservadora com o então PFL, né? Sucessor do partido da ditadura, que tinha sido a Arena e o PDS. Então, a eleição de Lula, que o sequencia 2 mandatos de FHC, já foi uma demonstração do povo de dizer, velho, bora mudar, vamos dar uma chance ao homem, a 4ª vez que o cara é candidato, tanto que ele é eleito, é reeleito e faz a sucessora. Sim. Mas, obviamente, isso com o tempo é normal de qualquer democracia liberal como a nossa, decorre por um processo de desgaste mesmo, e o interesse do povo ainda afim de mudar, ou não. Aí a vontade é soberana. Mas o marketing da campanha, velho, faz toda a diferença, porque é o conteúdo e é a linguagem. Por isso que a televisão é muito importante. Você pega assim, o quadro de Pernambuco, você tem de um lado Raquel, você tem do outro lado João. Essa campanha, por exemplo, era uma campanha de primeiro turno. O pessoal às vezes diz, Braulio está ficando doido. Eu digo, não, pô, depois de ver, eu não vou ficar doido, não. Mas por que eu estou dizendo que é uma campanha de primeiro turno? Porque a campanha tem que ter 50% mais um dos votos válidos. Nós não temos uma terceira candidatura com chances de ter, por exemplo, em tese, né? Porque a campanha é bem dinâmica e nem começou ainda, oficialmente. Mas a gente não tem uma terceira candidatura, 4ª ou 5ª, que somando com o segundo candidato ou a segunda candidata, né? De preferência do eleitor ou da eleitora, supere 50% mais um. Então, em tese, alguém ou
a governadora atual ou o ex-prefeito do Recife, tende a levar a eleição em primeiro turno. Não é um risco tão diferente na presidência, não. Porque se você analisar as candidaturas do presidente Lula, do senador Flávio e dos demais concorrentes, tirando essa polarização entre o presidente Lula e o filho de Bolsonaro, né? Porque, veja, até o sobrenome, né? Então, ainda permanece essa polarização de nomenclaturas. Claro, tem um campo de ideias também, óbvio. Mas tem aquele eleitor ou eleitora que não vai para aprofundar o campo da ideia. Vai para querer fazer a relação da simpatia. E aí é quando você perde o debate da política, que ele deveria ser estritamente racional e parte para um componente afetivo. Ei, velho, aí quando chega no campo da paixão, já era. É que nem tu que está com a camisa do Central, eu sou esporte. Eu também. Tá em minoria. Oi, não, você é Central também? Eu sou esporte. Estamos 2-1 aqui. Então, assim, se eu disser, meu Central não presta, ou o Santa Cruz não presta, o Central eu respeito, viu? O Santa Cruz não presta, o Náutico não presta. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus, viu? Se acalme aí. Do mesmo jeito que o outro lado também diz a mesma coisa do esporte. Velho, não tem para onde você fugir de uma peitica, de uma briga, de uma discussão. Agora, veja, se a gente vai analisar o futebol de elemento racional e diz assim, bicho, vê só, o elenco do Central, aí eu parto para o debate técnico, para o debate tático, eu analiso o posicionamento no campo, eu analiso como é que está o desenvolvimento de tal jogador, a performance, tá ligado? Então, vê, é diferente. Se você chega assim e disser, velho, na política, qual é o posicionamento de Lula em relação a isso? Aí você pode discorrer. É esse. Mas qual foi o posicionamento, ou qual é o posicionamento do senador Flávio, para citar os campos opostos, em relação ao mesmo tema? Ou quais as contribuições que ele já fez no decorrer de sua biografia pelo seu estado, né, do Rio de Janeiro, como senador que ele é e como deputado estadual que ele já foi. Aí é outra história. Entretanto, um dos preceitos mais básicos é o seguinte: quando uma pessoa não tem argumento, ela vai para a ofensa, que é a forma de prática de Steve Bannon, de fugir do foco principal do debate. E aí você diz, mas fulano roubou tanto. Eu digo, velho, a questão não foi essa. O debate é sobre quem fez o quê. Ponto. Responda sobre isso. Aí o cara diz, porque mais fulano de tal. Porque mais fulano... Aí pronto. E se o outro lado, qualquer que seja ele, cair nessa armadilha, já era, velho. Por isso que os debates hoje em dia são pouco assistidos. Além de serem tarde, os debates são pouco assistidos. Quais são os principais choques hoje em dia de qualquer campanha? Internet e a formação de coligações para ter guia eleitoral. Aí, antes que você pergunte, Braulio, guia eleitoral, velho, ninguém assiste. Eu sei. O problema não é o guia. A questão é as inserções. Porque do nada tu tá vendo a novela. Quando vem uma propaganda, aí chega a coligação A com 15 segundos de propaganda. É o elemento surpresa. E aí a campanha que tem uma coligação maior, dependendo do número de deputados federais eleitos no caso atual como referência, isso em 2022, aí tem X minutos. Outra coligação tem X minutos. Aí por isso que os partidos menores, às vezes, não tem nem 1 minuto. Tem segundos. Porque ou não tem deputado, representação na Câmara, né, no caso, ou tem poucos, e acaba sendo um tempo inexpressivo. Então, é assim que a galera faz. Por isso, a Enéas,
em 89, Enéas hoje viralizou na internet, né? Todo mundo conhece Enéas pela internet. Vocês não eram nascidos em 89. Eu era criança, velho. Sabe? Então o cara tinha 15 segundos de propaganda e ele falava bem rápido e dizia: meu nome é Enéas. Ele ganhou de Brizola, ex-governador do Rio, em 94 para presidente. Ganhou do governador Quécia de São Paulo, que eram potências na época, velho. Enéas só teve menos voto que o vencedor da eleição, que foi o presidente Fernando Henrique, então o senador Fernando Henrique, e que o ex-deputado Lula. Vê que na eleição anterior foi segundo colocado, teve quase 32 milhões de votos no segundo turno para Collor. Fernando Henrique vinha de longa estrada. E Enéas vinha de 15 segundos, velho. Estás vendo como a importância da linguagem no marketing para despertar o interesse das pessoas é importante. E Enéas, depois, ele se popularizou pela capacidade intelectual dele. Era um cara extremamente inteligente em entrevistas. E aí você faz o recorte. E não se tinha internet para as pessoas Não irem tinha. buscar. Era, Chegar. A checagem de fatos era muito mais difícil. era TV, era, primeiramente, até hoje, gente, o meio de comunicação mais importante do mundo era o rádio. Porque lembre que a gente tem pessoas que são surdas. Entendeu? Então, a radiofonia ela é fundamental, até hoje. É tanto que o rádio hoje ele é filmado. Estamos aqui num podcast, que é uma estrutura de rádio. Só que a diferença é que hoje a gente vai para o mundo inteiro, filmado também. Aí, a seguida, vem a TV. Aí você pode dizer, mas a TV não perde para o streaming? Sim, para uma determinada faixa de público. Lembre que tem gente, velho, que não tem grana para pagar qualquer tipo de plataforma de vídeo aí para assistir uma série, um filme. E principalmente esses canais pagos para assistir a um jornal. E sem falar que as TVs, em geral, são tendenciosas. Elas muitas vezes não colocam o debate de um lado, de outro lado, de um centro. Elas chamam aquela corrente, né, que tem uma predileção ao seu editorial. Editorial é, para a galera que está assistindo aí e possa não saber, é aquela visão de mundo que você tem. Por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo. Ele é um jornal conservador. Eu acho isso massa. Porque ele diz, ó, a nossa pauta aqui é conservadora, então nós defendemos a economia de livre mercado, nós defendemos privatizações, tal, pá. Você já sabe o que vai ler. Aí você tem, por outro lado, a Folha. A Folha ela levanta uma coisa, um elemento mais amplo. Conservadores, liberais. A Folha ela promove o debate. Né? Aí, se você tiver uma predileção diferente, você vai ler a Folha. E por aí vai. Agora, na TV, a gente não tem isso. Tem partido político que pertence à TV. É pertencente e emissora de TV. Não vou dizer nome aqui. A gente sabe do que se trata. Né? A galera que está assistindo aí também está ligada. E eu acho que as pessoas hoje estão muito mais inflamadas assim, com isso. E aí existe essa questão de que todo mundo tem a liberdade de expressar e de consumir o que quer. Então, se, por exemplo, vai no jornal do Folha de São Paulo e você sabe o que encontrar nesse jornal, vai lá quem quer ver esse tipo de coisa. Mas aí, quando se fura essa bolha e pessoas que não são desse âmbito chegam lá, aí vem as críticas. Mas também isso é de aonde você foi buscar e o que você foi buscar, né? E você não encontrar o que você esperava. E eu acho que a internet veio trazer isso muito forte para as pessoas, assim, de você viver dentro de uma bolha e aí quando essa bolha se fura é um grande acontecimento na vida das pessoas, né? E esses debates ficam muito mais democratizados, mesmo assim, né? Qualquer um consegue proporcionar um debate na internet. Pronto, eu na minha visão, né? Aí o ser humano falando, por também o sociólogo, uma das melhores invenções que a internet teve nos últimos tempos foi o podcast. Porque
você pode ter um podcast com pautas variadas, como esse que é mais institucional e abraça todas as correntes de pensamento, como também você pode ter podcasts onde existe uma corrente mais conservadora, outra mais progressista, outro que convida todo mundo. Pronto, eu sou fã do Vilela. Eu acho o Vilela um cara massa. É um podcast que, chama aí tudo quanto é gente, de qualquer campo, da arte, da música, do cinema, da política, da ciência, da medicina. Promove o debate. Poxa, aí é massa. O Flow, né? Eu sou fanzaço, velho, de Igão é muito massa. Se você pega o Charla do futebol, a gente tava falando sobre futebol agora, né? O Charla é muito massa, velho. Ele chama os craques, tira onda com... Quem não conhece a história do futebol, Evaristo Macedo. Eu sou fã de Evaristo, né? Evaristo, velho, é o maior artilheiro da seleção brasileira em um jogo. Foram 5 gols em um jogo. Ninguém bateu esse cara ainda. Foi um 9-0 que o Brasil meteu na Bolívia. E acho que foi nas eliminatórias de 57 para a Copa de 58. E Evaristo, ele não foi à Copa de 58 porque ele foi jogar na Espanha. Tanto que ele é fã do Barcelona e do Real Madrid, velho. O cara é ídolo dessas duas torcidas. Nem o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho só jogou no Barça. Ele passou uma besteirinha para ir para o Real, mas só jogou no Barça. E nem Fenômeno. Porque, embora Fenômeno tenha começado na experiência no PSV da Holanda para o Barça, e só depois é que ele foi ao Real, mas ele é muito mais ídolo do Real devido àquela seleção dos Galácticos do que naquele time monstruoso também do Barcelona. Agora, Evaristo não. Evaristo era camisa 10 em 57. Quem foi o camisa 10 da Copa de 58? Já pensasse, velho. Só que o técnico na época, acho que era Vicente Feola, queria levar os dois. Mas tinha uma cláusula, na época era a CBD, antecessora da CBF, né? Era a Confederação Brasileira de Desporto. E a CBD dizia que quem jogar no exterior não pode atuar na seleção brasileira. Aí a negada tentou burlar isso. Só que a Espanha não foi classificada para a Copa. E anteciparam o Campeonato Espanhol. Aí jogaram na mão de Evaristo. Ou tu vai para a Copa, ou tu joga o Espanhol pelo Barça. E aí? Aí Evaristo foi obrigado a... Quer dizer, por força também de circunstância profissional, porque no Brasil o futebol não dava dinheiro, velho. Pega a galera das antigas. Garrincha morreu de fome, coitado. Josimar, que jogou na Copa de 82, 86, se não me engano, foi 86. Pô, velho, morreu indigente no Rio de Janeiro, fez até gol. Álcool, tal, né? Meio mundo de bronca. Era por amor que se jogava, né? Poxa, muito... Pô, tu sabe qual foi o prêmio que a galera recebeu na Copa de 70? Televisão, pô. Diga aí. Fora que teve Maluf, acho que era governador de São Paulo, na época do regime militar, e presenteou um Fusca para a comissão técnica da seleção brasileira. Só que o Tribunal de Contas, na ocasião, disse, não, devolva os Fuscas. O erário não vai pagar por isso. E a galera foi obrigada a devolver. Então, vê, bicho, tudo isso, claro, você aprende na leitura sobre futebol. Eu amo futebol para conversar. Não para brigar. Brigar não, eu não gosto de brigar por nada. Né? Afetivamente, não. A gente pode discutir as relações desde que elas sejam racionais. E depois que termina, velho, ó, vamos ali, vamos tomar um café, vamos tomar um chopp, vamos almoçar, porque vida que segue. Eu sou padrinho de casamento, embora tenha acabado, um casamento, mas não a amizade, de um grande amigo e companheiro que, na época de 2010, eu representava uma campanha e ele representava outra campanha. E a gente, muitas vezes, ia para os debates nos rádios,
nas rádios, perdão, e era um pau danado, só que com muito respeito, porque nós debatíamos as ideias. Havia polarização do PT de um lado e o PSDB do outro, principalmente até pela origem paulista dos dois partidos, sabe? Mas quando chegava no off, eu e ele, a gente saía, pô. A gente ia curtir show, fim de semana. Ele, tá por onde, velho? Tô em tal canto. Ele, vem pra cá. Eu, tô chegando. Aí eu ia e vice-versa. A gente tinha vida, né? Pós-embate e não combate, né? O bom combate ele é salutar. Havia polarização, mas havia o diálogo. Havia o diálogo, havia o respeito. Pergunta para qualquer parlamentar da galera que, tipo, se você chega para um Ivan Valente da vida, que é decano da Câmara, né, deputado pelo PSOL. Ivan está se aposentando da vida eleitoral, está terminando, ele é suplente por São Paulo, mas ele está terminando esse mandato em exercício, e acho que ele está com 84, eu sei que ele já é octogenário. E é um companheiro, poxa, velho, que é respeitado da direita à esquerda, por todo mundo, sabe? Mas ele mesmo afirmou um dia desses, dizendo que tinha saudades dos tempos em que o grande rival era o PSDB. Porque se tinha além de você ter nível de discussão, você tinha um respeito entre as pessoas. Tem gente lá, velho, que não dá para conviver. É um absurdo. É só tu chegar, vocês, eu, a gente olha assim, bicho, os grupos de zap, a negada brigando por causa dos caras, velho. Existe isso, meu irmão? Eu perdi uma amizade contigo de tantos anos, né? Ou até mesmo uma relação de parentesco, bicho, ou brigar com meu tio, ou vice-versa, porque eu tenho um tal posicionamento, a outra pessoa tem tal... Peraí, bicho, eu acho que tem limite para tudo. Você acha que, diante dessa democratização do debate, o nível, talvez intelectual, talvez o nível do respeito, decaiu? Olha, Ulisses Guimarães, que foi presidente da Constituinte, né, e deputado federal, parece piada, mas não é. Uma vez um deputado chegou para ele em 78 e disse: doutor Ulisses, como é que pode? O Congresso está desse jeito, a Câmara está com nível baixo. Aí Ulisses tinha dito algo parecido assim: não se preocupe não, na próxima legislatura vai ser pior. E, rapaz, o pior é que cada vez o nível está sendo mais rasteiro. Porque assim, gente... Uma coisa, sou eu ter uma preferência, poxa, pelo teu trabalho como artista. Pô, fulano de tal ou fulana de tal, é um artista, um ator, uma atriz, ou um blogueiro ou blogueira maravilhoso, velho. Uma pessoa formidável que eu admiro pelo seu trabalho. A outra é tu chegar para essa pessoa, velho, tipo, todo o carinho do mundo, viu? Não é nada pessoal. Aquele caba do Caneta Azul, Manuel... Ô, meu irmão... Você colocar de acordo com a preferência musical de cada um, porque o gosto, né, bicho, é uma coisa que não se discute. Você pode lamentar ou pode aplaudir, depende do teu gosto, né? Mas tu chegar para um companheiro, velho, que não sabe a atribuição do poder legislativo, não sabe o que um deputado faz, não sabe nada, velho, não entende de assessoria, não sabe como são feitas as comissões, para quê? Quais são as comissões? Tá ligado, velho? É diferente, pô. Se eu chego para uma outra personalidade famosa, que a internet desenvolveu muito isso daí, essa confusão, e boto Tiririca. Quantos projetos Tiririca apresentou? Pergunta simples. Que foi colocar na Lei Rouanet uma extensão para que os artistas circenses também pudessem captar recursos. Porque no embrião da Lei Rouanet, que ele é de 1992, se não falha a memória, que foi no governo Collor, os artistas circenses não estavam incluídos. A Tiririca, quando assumiu em 2003, né,
eu não lembro agora qual foi o ano preciso da inclusão dessa emenda sobre a Lei Rouanet, mas esse foi o único projeto dele. E o resto? Tá ligado, velho? Então, assim, você tem umas subcelebridades lá no Congresso que estão só fazendo recorte. Longe de mim, gente, defender censura. Mas a gente tem instrumentos da TV, como a TV Câmara, a TV Senado, que são TVs institucionais. Eu sou contra você pegar, ó, pode reparar, meu celular está aqui, está em off, porque eu tenho respeito a vocês e a vocês. Depois eu atendo, velho. Se eu quiser usar isso como recorte sob permissão de vocês e da Câmara, eu solicito, faço um recorte na minha edição e coloco na minha mídia social, de preferência. Ponto. Acabou-se. Aí o deputado vai lá com o celular, ou a deputada, diga na minha cara, vá, repita aqui. Ah, velho, isso é nível, bicho? Pô, velho, olha, com toda a crítica que o Supremo possa receber, pode reparar, nenhum juiz do Supremo tá com o celular na mão. Porque é proibido gravar a sessão do Supremo. Tem a TV Justiça para isso, velho. Então, eu particularmente defendo que no parlamento, assim como eles têm os assessores e as assessoras, não levem mais celulares para distorcer as sessões da Câmara e do Senado. Tu quer botar na tua rede? Pronto. Pede a TV Câmara e a TV Senado a íntegra do teu discurso, que a galera concede. Aí tu bota, velho, pro teu eleitorado. E tá resolvido. Tu garante a liberdade da tua palavra. O eleitorado vai ver realmente quem trabalha e quem não trabalha. E o eleitorado vai ver, sobretudo, quem está vivendo de lacração e de meme e quem trabalha sério. Quem está fazendo alguma proposta, quem está votando, quem está indo para a Câmara e para o Senado, tem gente que não vai, a gente sabe disso. Tem a galera que só foi eleita, aí ganhando 4 passagens por mês de ida e volta, sabe? Ganhar auxílio paletó, auxílio marodia, auxílio tudo às custas do dinheiro público. Esses são os penduricalhos. Eu sou professor. Qual é o penduricalho que eu tenho? Porque tudo meu é menos. Né? Se eu quiser um plano de saúde, vem menos tantos por cento do meu salário. Né? E se eu quiser não sei, botar meu filho, minha filha, minha esposa, é menos. Então é tudo, o salário, menos. A previdência é menos. Aí tu chega para um cara desse que ganha tudo, auxílio alimentação, mais, auxílio transporte, mais, auxílio moradia, mais, auxílio paletó. Ah, velho. Então, esse também, você vê como é o senso comum. Da galera falar o discurso falacioso, para não dizer mentiroso mesmo, de que o servidor público custa tanto. Mentira. Porque você tem os marajás do serviço público e que esses não prestam conta à sociedade. É desses aí que você tem que tirar. Esses são os marajás. E é essa falta de educação para politizar sem partidarizar, porque a escolha da parte deve caber à liberdade de cada pessoa. Se eu concordo com tal lado, concordo com o outro lado, mas o direito de ser bem informado, aí esse aí está sendo recusado. E está sendo recusado porque a galera não está com nível para fazer esse tipo de debate, para levantar esse tipo de discussão, infelizmente. Então, se tu chega para mim, Braulio, tu tem alguma esperança? Infelizmente, não. Eu sou um cara muito otimista. Mas, na boa, velho, tá puxado. Tá puxado, porque as bolhas, elas estão se afunilando cada vez mais em nome dessas celebridades e não em nome daquilo que elas eventualmente possam representar. Então, por exemplo, tu chega para Tiririca, vá lecionar história no lugar de Braulio. Não tem sentido um negócio desse. Tu confiaria Tiririca para dar aula de história para teu filho? E tu? Ou tua filha?
Não, né? Pronto. Agora vamos inverter. Do mesmo jeito, eu também me incluo. Tu confiaria em mim para trabalhar no circo ou na TV no lugar de Tiririca, velho? Eu também não. Nem eu me votava. Oxi, eu não tenho esse talento maravilhoso dele enquanto artista, pô, do circo, tá ligado? Da TV, da comédia. Eu não tenho esse talento, pô, velho. Então é cada um no seu quadrado, bicho. E tá tudo certo, a vida continua, pô. De boa. Entendeu? Ó, mesma coisa, tu chega para qualquer outra pessoa, por mais humilde ou mais abonada que ela seja, mas não tem um preparo da vida pública e bota para gerir uma cidade, um município feito Caruaru, cheio de complexidade, velho, com arrecadação limitada de IPTU, de repasse de ICMS do Estado, de dependência da União, que aí muitas vezes tem que recorrer a instrumentos internacionais com aprovação do Senado para poder obter empréstimo, financiamento, né? É pau, bicho, é muito complexo, que tem uma área urbana que a gente chama de cidade e tem a área rural, velho, com os sítios, enfim, com o que for. Tu vai botar qualquer um, bicho, não dá. Do mesmo jeito que esse qualquer um não serve para fazer piada ou para criar a composição iluminada chamada caneta azul. E esse negócio que você trouxe à mesa de que, na verdade, eles são cada um no seu quadrado, mas eu acredito que hoje esses quadrados têm limites cada vez mais fluidos. Todo mundo é especialista de tudo. Né? Se eu entrar aqui na rede social e colocar um post sobre peixes, todo mundo vai saber um pouquinho sobre o peixe para falar comigo. Então, eu acho que isso também ajuda a cair o nível, né, das coisas. Porque o debate está cada vez... Jefferson, você foi maravilhoso. Everton, perdão. Danado, o Jefferson é um sobrinho de coração que eu tenho. Beijo para tu, amor. Ele até casou e tudo, pai... Enfim, ainda estou para conhecer... tá para conhecer o maridão dele. Mas, rapaz, vê só. O debate está superficial e a tendência é que isso daí prossiga, porque hoje a galera está confundindo IA com curso superior ou com doutorado. Então o cara pega lá a IA X ou YZ e procura tal coisa, aí lê e toma aquilo como verdade. Olha, um dia desse eu fiz um negócio invocado. Eu botei na IA que Hitler estava vivo e estava morando no Brasil. Eu não vou dizer o nome da IA para não fazer a propaganda. Mas foi num chat da vida aí que eu botei por A mais B que Hitler estava vivo, velho. E morava no Brasil. E aí a IA botava assim: desculpe, Braulio, não tenho certeza de que isso seja verdadeiro. Irei pesquisar outras fontes, porque Hitler se suicidou, tararaterere, na Segunda Guerra Mundial. Aí eu disse, não, mas há evidências de matérias jornalísticas no Brasil de que ele foi encontrado e está morando aqui. Em resumo, sabe como eu peguei o chat que eu mencionei aqui? Perguntei a ele, qual foi sua última atualização? Disse, boa pergunta, Braulio. Minha última atualização foi em dezembro de 2023. Aí eu disse, pois é, nós estamos falando em abril de 2026. Então você está desatualizado, pois a matéria é do ano passado. Eu trolei uma IA, velho. Tá ligado? Isso, claro, foi um dia, tirando o pessoal deve estar pensando, esse cara não tem nada para fazer, não. Não, gente, foi no domingo, pô. O domingo é o meu dia de nadismo, é nada para fazer. Eu vou ler, vou estudar, vou brincar, né? Eu fico em casa, brinco com minha cachorrinha, vejo filme, leio. Então eu digo, meu irmão, vou trollar a IA, velho. Tirei essa viagem aí, fiz essa trollagem. Então é muito perigoso, bicho, porque até uma IA ela pode ser manipulada. Tá ligado? Então, a galera joga lá na IA, pá, não substitui um médico. Uma IA, ela pode te dar uma referência. Beleza, é massa. Para coisas cotidianas, para um trabalho escolar ou universitário, dá uma referência. Uma amiga minha é doutora de uma universidade, lá em Recife, e ela me alertou de uma coisa, Braulio, pegaram minha tese de doutorado
a minha orientanda de mestrado. E ela fez a dissertação dela, e quando eu fui olhar, eu disse, isso aqui fui eu que escrevi. E a IA plagiou, sem citá-la enquanto fonte. Isso é roubo, pô, de propriedade intelectual. E é o que muita gente tem feito. Vê, do mesmo jeito que eu trolei, eu não sei se foi essa ou se foi outra, pegou o conhecimento alheio e colocou como se fosse algo inédito, velho. Tá ligado? É muito perigoso. Então, chega um cara da vida aí, por exemplo, um deputado lá de Minas disse que destinou um orçamento de R$ 1 bilhão para a construção de um hospital. Impossível. Primeiro ponto. As emendas chamadas RP2, que são mais conhecidas como a emenda PIX, elas têm um limite por deputado por ano. Se você soma tudo dessa legislatura que assumiu em 2023, em fevereiro, até o presente momento, ela dá cerca de 136 milhões de reais. Como é que o caba diz que arrumou R$ 1 bilhão? Segundo ponto, é um erro básico. Quem executa não é o legislativo. Legis de lei. Quem executa é o poder executivo, que seria, no caso de Minas, o governador, em parceria com o governo federal, no máximo, com o governo municipal, no máximo também. Tá ligado? Então, veja, ou seria com a presidência da República ou seria com uma prefeitura. Ponto final. O mandato ele pode ajudar, mas ele não é o destinatário para execução da obra. Então, esse cara está mentindo. É isso. Então, a gente está vivendo uma era de recortes, dessa mediatização, dessas seitas malucas aí, dopando o povo e ofuscando os grandes debates. Eu até digo que eu faço parte de uma geração em extinção enquanto espécie humana, né? Porque a gente faz parte da última geração pré-internet. A gente é a última geração pré-chip. A gente é a última geração pré-celular. Tá ligado? A gente tinha que ser... Não tinha, velho, a gente era totalmente analógico. Livro, biblioteca, enciclopédia. Se eu falo enciclopédia, tem gente que não sabe nem o que danado que é. A galera que é dos anos 90, até os anos 2000, mais ou menos, sabe que o pessoal comprava a Delta Larousse, Mirador. Tinha cada enciclopédia massa demais. Lá em casa, sou filho de uma família de classe média, a gente tinha, fora meus tios, né? Porque aí tinham as coletâneas, sabe? Todo ano o pessoal passava nas escolas, aí vendia, era cara pra caramba. E você fazia um consórcio para comprar enciclopédia. Com um cara todo mês, né? Pegando o dinheiro, que não tinha maquineta de cartão de crédito, não tinha chip. Eu digo, era no carnezinho mesmo. Só que isso não é saudosismo. A internet ela se populariza, ela entra na nossa casa a partir de 95, ela se populariza a partir dos anos 2000, uma origem muito ruim de conexão, que era de escada, depois vem a conexão de banda larga, hoje a conexão de fibra óptica, aí facilita. Então, é irrevogável esse tipo de realidade. Vocês já nasceram com internet. Já nasceram chipados. E a geração de 2015 para cá, vou botar 15, muito embora o Facebook, enquanto rede tenha surgido em 2004, o Google é de 2005, o YouTube de 2003, salvo engano, mas hoje as plataformas sociais, você falou aí do TikTok, vai ter o Instagram, o Facebook é para a galera mais coroa em geral, tem o X, o velho Twitter, né, de guerra, são instrumentos interessantes, dá para você usar bem. Agora vê, diferentemente do meu período de adolescência e de 20 e poucos anos,
A gente usava a internet, tipo o velho Orkut, né? Para poder lembrar da galera, pô, velho, nunca mais vi fulano, nunca mais vi fulana. Vou ver aqui se acho. E a gente resgatava essa galera e se reunia. Hoje, o pessoal está ficando cada vez mais em casa. A gente, para pegar a internet, tinha que ir a um computador. Você tinha as lan houses. Porque tinha uma galera, pô, que não tinha computador em casa, que era o velho desktop, né, um computador de mesa. Tinha uma galera que não tinha grana para pagar uma Velox, que era exclusividade na época da Telemar, que era a antecessora da Oi, né? Que era um monopólio de Pernambuco na ocasião, da área 10 do Nordeste, que é de Alagoas até o Piauí. Então, essa galera tinha que alugar um computador durante X tempo na Lan House. Fosse para jogar, acessar rede social, pesquisa de colégio, sabe? O livro físico, ele não morreu. Ele continua aí à disposição. E você também tem os livros digitais. Muitos até gratuitos. É só dar uma procurada. Bota no mecanismo de busca lá, tu vê tal livro em PDF, tu consegue baixar, ou tu consegue abrir pelo site, economiza até memória, e vê que a venda de notebooks e de computadores caiu, pô. Porque a galera passou a dar mais importância ao elemento portátil, que é o celular, que é o smartphone, né? Hoje a palavra até celular é meio defasada, né? E a galera passou a dar mais importância para determinada marca, até inspirada nos Beatles, que eu não vou dizer nomes. Mas a geração, ela é a maior geração, Everton e Francisco, do conhecimento da história humana, meu irmão. Meus irmãos, Sócrates leu menos livros do que vocês. Individualmente falando, se pegasse assim, a minha pessoa, a sua e a sua, só bastava um de nós. Sócrates, filósofo de Atenas, na antiguidade, leu menos livros do que um de nós aqui, qualquer um de nós três. Isso não quer dizer que a qualidade do pensamento ou a intelectualidade de um ou de outro seja maior, não. Porque o diferencial se fez pela qualidade, pela formação. É isso que a galera não está sabendo aproveitar, porque o ambiente virtual de hoje virou um ambiente de discórdia. Foi o início do papo da gente. Ao invés de você aprimorar o conhecimento, sabe? Para poder agregar, para poder unir. Não, quanto mais ódio, maior a viralização. E pode ver, irmão. Chico e Everton, quando a gente pegava as redes sociais no embrião, você tinha um fim. Você chegava em um determinado momento que acabava aqueles testemunhos do Orkut e eu acabava o feed, como chamam popularmente. Qualquer rede social que você abra, por mais que você dê o page down, a resenha é infinita, bicho. E outra, a gente está tendo hoje, e eu vou levantar uma polêmica, acho que mais uma, né? A gente está valendo mais na internet hoje pelo Código do Consumidor do que pelo direito de ser humano, pô. Se tu fizer uma pesquisa pelo teu navegador, o Google Chrome, que é o mais utilizado, eu nunca recomendo esse navegador. Desculpa aí, Google, nada contra. Microsoft, me perdoe. Eu vou correr. Mas se você pega um navegador, por exemplo, que ele mantém os seus dados de criptografia preservados, o cara diz assim, um streaming bem popular, que tem estúdio, diz, você está numa navegação anônima, por favor saia. Por quê? Porque eles vendem o teu interesse para as empresas. Cada interesse que tu procura, meu irmão, eu estou precisando comprar um tênis. Aí vai aparecer loja tal, loja tal, loja tal, os sites de tênis, as lojas de varejo, e vai aparecer também golpista. O algoritmo ele não filtra a empresa séria do canalha que quer te roubar, velho. Olha nós. Aí a gente vai pro Reclame Aqui, vai não sei para onde, vai lá a gente brigar para provar que a gente é que é honesto.
A gente está invertendo o valor, irmão. Então, assim, é um ambiente onde a gente está correndo muito risco. E é onde a galera parte da má vontade de confundir a cabeça das pessoas entre o que é a responsabilidade e entre o que é a censura. Internet não deve ser terra sem lei. No Brasil, a gente tem o Marco Civil e tem a LGPD, né, a Lei de Proteção Geral de Dados, que assegura o uso, vamos dizer assim, responsável dentro desse ambiente digital /virtual, que é cada vez mais real. Pós-pandemia, que nunca mais vem um troço daquele, né, que fez mal a muita gente, e faz até hoje, a gente viu a partir daí uma coisa irreversível. Os cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, caíram em muito. Você tem hoje as matérias isoladas. Você não tem um pré-vestibular, tal. Você teve um crescimento de demanda muito forte no mercado, olha aí a palavra, no mercado de cursos que são online. Faculdade online, faculdade boa, faculdade pé de escada. Tem uns que nem merecem esse nome. Curso de pós-graduação que com 3 meses se dá um diploma. Pô, velho, eu tive que defender 4 pós-graduações, 4 monografias, eu tive que ir para a defesa, velho. Aí o cara, faça sua pós em tal, 3 meses, o diploma está na sua mão. 21 conto. Meu irmão, veja, muitas vezes o prático é só o prático. Então, a gente tem que fugir desse prático pelo óbvio. E muitas vezes o complexo só é complicado. Eu sei. É a dicotomia da gente. Eu sei que eu já falei pra caramba, né? Mas vocês aí na edição mandam ver. Primeiro eu quero agradecer a vocês, velho. O Chico, eu errei seu nome, eu falei Fábio no bloco. Desculpa aí, viu, galera? Foi mal aí. Grande Chico, muito obrigado, irmão. Valeu mesmo pelo convite, viu? Esse aqui nem se fala, né? Everton. Cheiro para minha ex-aluna, Maria Rita, é a namorada dele, viu, gente? Eu sou padrinho dos dois. Eu queria agradecer a vocês, agradecer à Câmara, né, por esse espaço estar sendo cedido, para que a gente possa levantar mais perguntas do que respostas, né? Obviamente, você tem a questão de informações, formações, opiniões, e eu sempre digo, meio que René Descartes, né? Dizia que quem não pensa não tem dúvida. Só pensa quem tem dúvida. É óbvio que você não pode viver na dúvida. Tem que ter uma conclusão, um mecanismo de estudo, de aprimoramento, aprofundamento, pesquisa cotidiana. Porque, assim como a vida ela é cíclica, as diversas formas de pensamento também não são diferentes. E podem ser, sim, corrigidos, modificados. Senão não seria racional, seria tradicional, que aí é uma outra forma de comportamento, né? E eu queria dizer assim, muita gente às vezes fica sem saber com o que fazer, né? Levanta uma pergunta assim, ô Braulio, não sei. Eu lembro sempre assim, eu gosto de colocar essa frase, vou dedicar à galera que está assistindo, agradecer, mandar um cheiro para todo mundo, né? Pedir desculpa por alguma eventualidade, mas tem um livro que eu sou fãzaço. Eu acho que vocês... tirando o Pequeno Príncipe, eu sempre recomendo, porque você pode ser o melhor ser humano, o melhor profissional do mundo, ou a melhor profissional do mundo, mas se você não tiver humanidade, você não é ninguém. Pequeno Príncipe, Exupéry, que é o autor, coloca ali uma frase bem simples, todo mundo conhece, que é: você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Se você cativa a humanidade, você vai colher a humanidade. Pode não colher daquela pessoa específica, você colhe de quem menos você espera, né? Mas, tirando o Pequeno Príncipe, muita gente às vezes pensa, pô, Braulio, eu pensei que tu ia indicar um livro sobre política, tipo Arte da Guerra, Maquiavel, outro autor, também, Sun Tzu, né?
com Arte da Guerra, Maquiavel com O Príncipe, mas eu recomendo uma outra leitura sobre um outro olhar, que é Alice no País das Maravilhas. A galera pode estar agora me detonando. Meu irmão, esse cara viajou demais, velho, foi longe. Mas sabe por que eu recomendo Alice no País das Maravilhas? Tem um personagem lá, gente, que é o gato. Ele só tem 2 falas no livro inteiro. E são as falas mais profundas. Sabe quem se inspirou no cinema por meio dele? Matrix. O 1 da trilogia, que é o melhor, né? Fica a dica para assistirem aí. Alice chega numa encruzilhada, numa bifurcação, e o gato está na árvore. E Alice pergunta ao gato: Gato, por onde é que eu vou? Primeira fala do gato. É uma pergunta. Para onde você quer ir? E ela responde: Não sei. O gato só diz o óbvio. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso. Uma reflexão para encerrar aqui esse papo maravilhoso com o torcedor do Centralino, nosso time sagrado de Caruaru e nosso manto sagrado do Esporte Clube do Recife, que hoje faz aniversário. 13 de maio. Um beijo pro meu time glorioso. Time não, minha seleção, pro Esporte Clube do O Recife. dia certo para estar aqui, não vem? O maior time do mundo. Depois veio o Real Madrid. Olha lá. Essa é a paixão. Essa é a paixão, não é razão. Óbvio que isso é uma onda, né? Obrigadão, gente. Valeu mesmo, viu? E quando quiser ouvir alguma coisinha aí, é só passar o jogo também. Passa um fax. Ocupado, Isso, manda o zap, dá uma ligada que a gente combina. A gente fala com a assessoria dele. Olha, a assessoria sou eu mesmo. Eu e eu.